Dando graças a Deus, damos início a mais essa nossa reunião, tratando dos frutos do Espírito no nosso grupo de Conexão Bíblica. É o número 16 desse tema. Esse tema que já vem se desenvolvendo há 16 semanas, né? É uma oportunidade da gente ter um foco muito grande naquilo que é o plano de Deus para nós, né? Jesus deixou claro que o Pai quer os frutos, né? Ele disse que ele é a videira a verdadeira, o Pai o agricultor, e que nós éramos os ramos, né? E o agricultor, ele quer frutos, ele quer os frutos, e nós já passamos por esse entendimento do que são os frutos do Espírito Santo, né? Aprendemos uma visão detalhada de cada um deles, e depois, trilhando pelos caminhos de sabedoria, né, fomos vendo como que a sabedoria nos conduz a um caminho para chegar ao amor em plenitude, que são a manifestação dos frutos do Espírito. Tratamos disso nas reuniões anteriores, né, e vimos que a sabedoria é essencial. Conhecer o caminho que está lá em Pedro, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, é importante, insistimos nas leituras, e agora vamos entrar num outro recurso que vem paralelo a esse caminho, que é necessário, que é a oração. Estamos tratando dele, já tratamos na última reunião. Tudo isso estamos fazendo, mas agora vamos começar a pôr em prática, né? Antes de mais nada, hoje, vamos fazer a nossa oração para a nossa reunião. Ela é um recurso importante, porque ela é a nossa interação com Deus, né? E vamos começar da maneira como se deve, né? Vamos comparecer diante do Altíssimo, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e vamos comparecer com louvor, dando graças a Deus por esse dia, dando graças a Deus por Ele nos ter dado o conhecimento de Jesus Cristo, por Ele nos ter enviado o Espírito Santo. Só temos razões para dar graças, né? Damos graças a Deus pela oportunidade de conhecer um caminho de vida eterna. E esse caminho é que nós queremos trilhar. Louvamos o Senhor por isso e louvamos a todos, por todos os que se reúnem conosco. Porque todos que aqui ouvem essa palavra podem somar, podem intensificar esse processo, porque quanto maior dois ou mais estiverem reunidos, maior a presença de Cristo no meio de nós. E é nesse aspecto que nós estamos aqui com confiança, de que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos amou e se entregou por nós e nos deu a vida que buscamos. Para Ele, o nosso louvor e glória para sempre. Amém. Bom, então, repassando rapidamente, né, nós vamos tratar de oração. Oração é a ferramenta necessária. Nós estamos num caminho de crescimento de vida, né? A sabedoria nos leva a um caminho de vida. Esse caminho de vida, ele chega ao máximo quando a nossa vida se torna a própria natureza de Deus acontecendo em nós, né? Está escrito lá em Pedro que em Jesus Cristo nós temos tudo o que é necessário para a vida e para a comunhão com Deus e para sermos participantes da natureza divina. É isso que nós precisamos. Para chegar lá, um recurso importantíssimo é essa interação com Deus, esta oração, estar em oração. Isto é a vontade de Deus e por isso Ele ensinou a oração que nós temos aí na terra. Repassando o que é conhecida como a oração do Pai Nosso, repassando o nosso estudo da última semana, nós tomamos dois textos, né, e os dois textos que tratam da mesma oração, de Mateus e Lucas, e só relembrando, a aparente diferença entre eles não é algo que aconteceu por acaso, porque Lucas abreviou a oração, ou porque Mateus foi mais detalhista, não. Tem um sentido para isso, né?
é que a visão de Lucas, dada pelo Espírito Santo, não é uma coisa intencional do apóstolo Lucas, né, do evangelista Lucas, mas foi essa influência do Espírito Santo em ele transmitir a oração desta forma, a dividir em cinco partes, enquanto que a de Mateus divide em 7 partes, né? Uma delas dá para nós a visão de que essa é muito mais do que uma oração, a de Mateus, né? É que, na verdade, ela contempla todas as orações. O número 7 sempre é um número que nos leva à obra completa, efetivada e finalizada, como mostra em várias situações na Bíblia, começando pela criação, nos 7 dias, né? Então, essa é algo muito mais do que simplesmente uma oração a ser recitada, mas como que algo que nos leva à totalidade da oração. E mais um detalhe, não é a oração de qualquer um, é a oração daquele que assume o status, a condição de filho, né? Por isso que ela começa com o termo pai, né? Essa oração, então, dividida em 7 partes, dá essa ideia de generalidade e totalidade das orações. Elas estão contidas aí nestas frases. Isso é importante tomar conhecimento, porque isso vai dar um impulso no entendimento e também na nossa firmeza em fazer as orações. A divisão de Lucas já mostra tipos de oração relacionados, são 5 tipos, portanto não são 7 tipos, são 5, e esses 5 tipos então estão aí na tela, né? O primeiro é a oração de adoração e louvor, que está relacionada à primeira frase. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, ou Pai, santificado seja o vosso nome, como declarou Lucas. Então, ele está colocando Deus em destaque, a oração para entrar na presença de Deus, colocando Deus acima de tudo, santificado, separado, né? E toda adoração de louvor, toda oração de louvor, toda adoração, toda oração de ação de graças, de gratidão, de alegria, todos esses sentimentos que vão se misturando em nós através da presença do Espírito Santo e do nosso relacionamento com Deus, eles se expressam nesse nível aí, nessa primeiro tipo de oração, adoração e louvor. O segundo tipo de oração é o de edificação, né? Ele está respaldado, esse tipo de oração que nós chamamos de edificação, nos textos envolvidos, né? Venha a nós o vosso reino. Então, está pedindo que o reino de Deus chegue-se a nós, né? Assim que anunciou o Espírito Santo por Lucas. E em Mateus ele fala, venha a nós o vosso reino, e acrescenta, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, os dois textos estão intimamente interligados, porque o reino dos céus é o lugar onde se realiza a vontade do rei, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, o lugar onde se realiza a vontade de Deus é o reino. Portanto, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, está tudo contido na oração de edificação. O cristão, ou aquele que está orando, aquele que crê em Jesus Cristo, tem a condição de filho, ele tem qualquer tipo de oração para crescer no reino, para a conquista do reino, para viver o reino, que é viver a nossa aliança consumada em Jesus Cristo, né? Qualquer cristão, então, para viver esta aliança, para crescer nessa aliança e desfrutar dela inteiramente, vai precisar edificar-se nessa conquista do reino. E conquistar o reino consiste em tornar a vontade de Deus a nossa vontade, né? Aí é uma mudança, porque a nossa vontade não é a vontade de Deus. Mas aos poucos, pela oração, nós vamos conseguir esse processo de renovação da nossa alma, que nós vamos ver aí, né, na medida que a gente vai desenvolvendo a importância de cada tipo de oração, nesse caso a edificação. A próxima oração é a de provisão.
Tudo isso aqui, adoração, louvor, edificação, provisão, o perdão, o arrependimento e as correções necessárias ao caminho, né? Tudo isso é o que o filho precisa para ir crescendo naquele caminho de Pedro, até chegar ao amor do tipo de Deus, né? Todos aqueles passos. Então ele vai precisar dessa interação com Deus. Lembra que a gente falou? É a interação com Deus, e ela se desenvolve aí nesses cinco tipos de oração. A provisão são as necessidades de cada dia, relacionadas ao corpo, relacionadas à nossa existência aqui nesse mundo, né? E portanto, a nossa capacidade de ter tudo o que é necessário, e como está escrito lá no texto de Pedro, tudo o que é necessário para a vida, inclusive as coisas daqui, enquanto estamos aqui, precisamos das coisas deste mundo. Então a oração de provisão, ela não é desprezível, ela é necessária, né? Privações que não tenham nenhum propósito, elas só vão obstruir esse caminho, vão dificultar esse caminho. E nós temos meios de resolver isso através da oração de provisão. E depois, então, vem a oração do perdão e arrependimento, que seria o seguinte: cada um sabe que nós começamos todos esses passos numa condição totalmente de falta de dignidade para isso. O cristão, quando se converte, ele não tem nenhum mérito. O único mérito dele é crer em Jesus Cristo. Ele não mudou nada, ele não se transformou, ele não é perfeito, ele não está recebendo esse status de filho embrional, né, que vai começar aí por alguma virtude pessoal dele, mas sim pela fé. Foi justificado pela fé. Mas agora precisa entrar num processo de incorporar a justiça nele mesmo, né? Que é o processo da edificação. Mas tem quedas, tem momento de tropeço, e precisa de um recurso para reciclar isso, para voltar à condição de estar em harmonia com a presença maior do Espírito Santo nele. Porque todo aquele que está trilhando esse caminho e que vai fazer essa oração é filho e, portanto, portador do Espírito de Deus. E ele vai ter que, muitas vezes, reconhecer suas faltas e buscar o remédio para isso, né? Esse remédio para isso é, antes de tudo, o perdão de Deus. Começa no perdão e depois vai passar para aquela reciclagem da edificação para vencer aquela falta, né? Então, perdão e arrependimento, orações necessárias nesse caminho, né? E depois, então, vem um item que é bem similar. Lembra quando a gente estudou a situação daquele caminho de Pedro como um caminho de vida, um caminho de sabedoria, são caminhos de vida. E está relacionado, e é muito bem caracterizado, por quando João trata esse caminho como um ambiente da igreja onde existem os filhinhos, onde existem os jovens que estão lutando e onde existem os adultos, né? Todo esse processo aí vai requerer correção. Se somos filhos, então vamos ser corrigidos pelo Pai, né? A Bíblia fala claramente, aquele que está fora da correção de Deus, esse não é filho, é bastardo, está fora, não está sob a atenção de Deus. Por isso a correção virá, né? Mas esse último item aqui da oração é a nossa decisão pessoal nessa interação com Deus, de nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele não deixe a gente cair no erro e no pecado. Aqui também tem dois níveis, né, que estão relacionados a não cair, né, como definiu Lucas, não cair em tentação, aqui também, só que aqui destaca um nível mais elevado aí do perigo, que é livrar-nos do mal. Esse mal aí, então, seria a perdição total, e isso termina a oração assim: livrai-nos do mal, se for necessário, por causa de que tenhamos falhado em não reagir
na correção oferecida para que não caiamos em tentação, se falharmos, apesar disso, livrai-nos do mal. É isso que diz a oração. Nós vamos entender quando chegar lá em mais detalhes, né? Então, esse quadro aí, é importante a gente estar sempre com ele em mente. Nós tratamos na última semana do quadro seguinte, que é a oração de adoração, louvor e ação de graças, né? Falamos que todas essas 5 tipos de orações, que se dividem em 7 portas, segundo Mateus, 7 entradas lá para nós desenvolvermos a oração, não é uma regrinha, não são só essas palavras que estão aí, elas se abrem no horizonte enorme, né, relacionadas aos 5 tipos de oração. Todas elas têm que ter uma base de fé, né? A base de fé é por que eu sei que eu vou ter, por que eu espero uma resposta de Deus? Por que eu posso confiar que Deus está dando atenção à minha oração, né? Então, se eu estou numa oração de adoração, louvor e ação de graças, a base de fé é o seguinte: eu estou na consciência de filho, né? João 1, versículos de 1 a 12, ele vai explicar como é que a gente atinge essa condição de filho. Nós vimos na semana passada, é aquele texto que falava que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele criou todas as coisas, o Verbo era Deus, e ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, esse processo de nos tornarmos filhos de Deus, de chegarmos àquela condição de portadores da natureza de Deus, que é ser filho em essência, né? Todo esse processo é algo que nós recebemos a partir do momento em que confessamos que Jesus é Senhor da nossa vida. Lá está em Romanos 10, 8 a 10, fala claramente, crendo no coração e confessando isso, então ali nós entramos na consciência do Filho e podemos adorar ao Pai, louvar ao Pai, dar graças a Ele, porque Ele vai ser aquele que estará conosco como um Pai, só que agora o Pai perfeito, né? Toda oração que reconhece em relação a Deus respeito, temor, é do Filho, importância, o amor de verdade, o amor que nasce na consciência do Filho, né? Toda oração desse tipo é a oração do primeiro tipo nosso aí, adoração, louvor e ações de graças, né? Então, demos o exemplo semana passada do Salmo 110, pode ler o Salmo 95 também, e lembrando sempre que em meio aos louvores Deus habita, e a entrada diante de Deus é sempre importante que seja na adoração, louvor e ação de graça. Indo para o próximo tipo de oração, é o próximo tipo que é o tipo que vai ser mais exercitado, porque é aí que está a nossa condição para edificação, né? Lembra, voltando aí, para quem conhece as Escrituras, e você já deve estar lendo, todos já devem ter uma visão geral das Escrituras, né? Israel foi um povo separado, né? E a vida do reino de Israel é a vida de um cristão, ela demonstra a vida de um cristão. Assim como Israel foi separado das nações, cada indivíduo, cada cristão é separado do meio do mundo e começa um relacionamento com Deus. Então lá Israel era um povo, agora você é um indivíduo separado do mundo para trilhar esse caminho. Israel precisava conquistar uma terra, né? Nós precisamos conquistar o reino, né? Esse é o paralelo. Então esse paralelo ajuda muito, não só nessa questão, mas em muitas questões. Daí a importância do Velho Testamento, da história de Israel, né? A conquista do reino é a edificação do cristão. A conquista de Israel era exterior, era um espaço limitado, uma determinada região. A conquista em Cristo é diferente, é interior, é dentro de nós. O reino do céu já está aqui no meio de vós, ele está no vosso coração. É lá que o reino deve ser conquistado, né? Então a oração de edificação é que vai permitir isso. Porque o reino de Deus mesmo, para nós individualmente, é justiça, que é a vontade de Deus, é paz, a paz verdadeira, e a gozo, que é a alegria plena,
no Espírito. E o Espírito é quando a gente fala coração, está falando Espírito, né? É a parte do ser humano que é a essência dele, portanto o Espírito, né? Mas para que isso aconteça lá na nossa essência, nós vamos ter que ser edificado em uma outra parte do nosso corpo, que é a alma, que é a transformação da nossa alma. Mas como isso vai acontecer? A base de fé para isso é saber se essa transformação é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, nós vamos estar orando para que aquilo aconteça respaldado. Estamos orando porque é a vontade do nosso Senhor. Aquele que eu confesso como Senhor, eu quero fazer a vontade dele. Senhor é o dono da vontade, não esqueçam isso. Se Jesus é o teu Senhor, então ele é dono da sua vontade. E eu preciso então conhecer a vontade dele. A vontade dele é a justiça expressa nos mandamentos da lei e elevada ao nível do mandamento do amor em Cristo. A lei era um nível de justiça, em Cristo o amor é um nível mais elevado de justiça. Jesus explicou isso no Sermão da Montanha. A base de fé para esta oração é que é a vontade de Deus, sim, que nós conquistemos esse reino. Por quê? Porque está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 27. Cristo em vós, esperança da glória. Então, está comprovando aí. Glória, quem que é a glória? A glória é o próprio Deus, Deus Pai, junto com o Filho e o Espírito Santo. Então, a esperança, aquilo que a Trindade espera de você, de mim, de todos aqueles que estão se voltando para Jesus, o que a glória, Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai esperam é que Cristo seja gerado em nós, né? Então, a oração de edificação é a vontade de Deus. Que você peça essas coisas do reino é a vontade de Deus, né? Lucas 12, 31 e 32 vai dizer, Jesus mandando, buscai antes o reino de Deus, portanto essa conquista, e a sua justiça, que é a vontade, sempre está interligado, né? E todas as outras coisas você vai ter suprimento para elas, que vem a oração da provisão depois, né? Ela está lá, é um acréscimo, né? E acrescenta, não tem mais pequeno rebanho. Por que pequeno rebanho? Porque não são todos que dão ouvidos, e isso Deus não muda, ele espera que a pessoa reconheça a obra de Cristo, né? Essa é a fé da conversão. Ele está dizendo a esse pequeno rebanho, não tem mais pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então, aí é garantia, base de fé para nós trabalharmos na nossa edificação. E é lógico que vem o mandamento, que é a justiça, que é a vontade de Deus, que é toda a expressão da lei levada ao nível mais alto, que é quando Jesus estabeleceu a aliança que nós queremos viver. Tudo que nós estamos aprendendo, os frutos do Espírito, é para que a gente esteja vivendo a nova e eterna aliança em Jesus Cristo, né? E o mandamento dessa aliança, aquilo que é parte nossa, com todos esses recursos que nós estamos estudando, é o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Isso é o mandamento de Jesus Cristo, está lá em João 15, versículos de 9 a 12. Acho que a gente podia ler, né, só para passar rapidamente por esse texto. Então, João 15, versículos de 9 a 12. É importante formar essa base de fé, né, porque a gente vai trabalhar bastante nessa oração de edificação. Por enquanto nós vamos passar por ela, mas posteriormente voltar a ela, com uma nova visão para todas as características da nossa vida, tentar abranger isso ao máximo, né? E tirar daí recursos, meios importantes de crescimento, né? Então, de 9 a 12, está escrito lá em João, né? Capítulo 15, aquele capítulo extraordinário. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. É Jesus falando para nós. Perseverai no meu amor, aquele permanecer, aquele estar perseverante e com paciência, com firmeza. Perseverai no meu amor. Se guardardes meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como eu também guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor.
Guardar o mandamento é tê-lo em vista, é tê-lo em padrão para todas as nosso modo de ser. Isso é guardar. Jesus guardou o mandamento até oferecer-se como sacrifício vivo em favor de todos nós pelo amor do Pai, né? Então, guardar o mandamento é tê-lo sempre diante dos olhos, sempre tendo ele como referência. E aí, então, lá no versículo 11 vai dizer: disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Aquele que vai crescendo e se edificando vai ganhando aquele gozo, aquela alegria no Espírito. E termina dizendo: esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. É o texto que estava na nossa tela, né? Então, nós vimos aí a base de fé bem sólida para a oração de edificação, né? Bem sólida. Essa oração se divide em duas coisas. Ela está muito relacionada à vontade de Deus, né? Aqui a vontade de Deus. Por causa disso, ela vai se dividir, como nós vamos ver, em duas etapas, vamos dizer assim. A 2A aí, que nós chamamos a 2A da oração de edificação, é a que está relacionada com a frase: venha a nós o vosso reino, né? Venha a nós o vosso reino. Você está olhando aqui? Veja lá. Venha a nós o vosso reino. Por que essa oração se divide em duas etapas? Porque apesar de ser edificação, que isso foi revelado pelo texto de Lucas, ela se reparte mesmo em pedir o reino e em dispor-se a cumprir a vontade aqui em nós, né? Então são duas orações que têm características diferentes, por isso que a gente dividiu em 2A e depois em 2B, né? Aquela que é relacionada bem a nós, o vosso reino, são pedidos, petições dos valores do reino. O maior deles é a primeira oração do cristão, que é pedir o Espírito Santo. Sem ele, não se começa esse caminho, né? O Espírito Santo é que nos dá entendimento das coisas de Deus, né? Foi falado já várias vezes, em outras oportunidades, que quando Jesus conversava com Nicodemos, um homem sábio, um homem importante, intelectual, inteligente, do ponto de vista da lei também, pessoas desenvolvidas, mas Jesus falou para ele, e fala para qualquer homem desse mundo que se julga uma mente capacitada, o seguinte: as coisas do mundo, com dificuldade você consegue entender, mas as coisas de Deus, sem o Espírito Santo, você não vai conseguir entender. Ele expressou isso dizendo: se vos falo das coisas terrenas e você ainda tem dificuldades, quanto mais se vos falar das coisas espirituais. Necessário vos é nascer de novo. Então, por isso que o reino, todo esse nosso caminho, começa com a fé da conversão. E na conversão, a gente recebe o Espírito Santo. Vamos ver, é a primeira coisa que nós vamos ver como é que se pede, está lá em Lucas, né? Depois a gente vai. Mas outro valor do reino, a sabedoria, aquele caminho que a gente falou de Pedro, é um caminho de sabedoria, né? Em todos os critérios para passar de um passo a outro, vai depender da gente estar se enchendo desse atributo do Espírito Santo, que é a sabedoria, né? A ponto de entender as coisas com todo aquele equilíbrio, primeiro com a revelação, depois com o equilíbrio, e depois sabendo que aquilo é necessário, sabendo discernir os desvios que nós temos, que é a parte da paciência, da perseverança. Então, tudo aquilo que nós vimos requer sabedoria, né? E pode pedir, nós vamos ver como, né? Isso é edificação. Agora, não vem a nós o vosso reino, né? Revelações aquele entendimento da palavra, né? Lembra que o primeiro passo é a virtude? Virtude, o segundo passo é a ciência. Ciências são as revelações, né? Outros valores importantes do reino, os dons do Espírito Santo. Pedir esses dons do Espírito é importante, né? Eles são recursos que nos ajudam na edificação da igreja.
né, da igreja como um todo, do grupo dos cristãos. E por último, então, chegar aos frutos do Espírito, pedir os frutos, buscar o caminho mais excelente de todos, que dentre os dons do Espírito, o caminho mais excelente é o caminho do amor, né? Nós vamos ver que nessa etapa, vem a nós o vosso reino, nós estamos tomando consciência da importância dessas coisas e buscando elas. Vamos começar a buscá-las, né? E como que a gente tem a base de fé para isso? A gente já falou, é a vontade de Deus, e está explicado aqui. Lucas 11, versículos de 11 a 13, vai dizer o seguinte. Vamos ler lá, porque ilustra bem com um exemplo natural desse mundo. Pega um exemplo de uma família, por exemplo, né? Do pai de família. De 11 a 13. Né? Então, Lucas 11, de 11 a 13, vai dizer o seguinte. Se um filho, está dando um exemplo de uma família qualquer, se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós, está apontando para o grupo que estava ouvindo ele de pessoas, né? Jesus falando. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós, que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? E aí ele acrescenta, se vós, pois, sendo maus, então, atenção, esse sendo maus é comparado com aquilo ao qual nós fomos chamados, né? Que é ser bom, e só Deus é bom. Então, nós ainda, nessa nossa condição de crescimento, ainda não atingimos aquele ponto. E aquele que está nesse mundo, ele está nessa condição. Vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Aí é claro, temos que refletir. Qualquer pessoa no mundo que tenha um bom senso, uma boa natureza, mesmo sendo do ponto de vista da perfeição mal, ele não vai, se o filho pedir algo bom, dar algo ruim. É certo que ele vai dar o que é bom, né? E aí ele acrescenta, quanto mais vosso Pai, olha aqui a condição de filho, vosso Pai celestial. Então é quando a gente está na condição de filho, quando você está na condição de filho, vosso Pai celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, quanto mais nosso Pai celestial dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Por isso que é o primeiro recurso que deve ser buscado. A igreja tem os mecanismos para que a pessoa recém-convertida seja estimulada a receber o Espírito Santo. E ele dará o Espírito Santo a todo que o pedir, porque está ocupando a condição de filho, né? Aí vem outro item importante. Daí para frente você vai precisar de muita sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, vai falar sobre a sabedoria, né? É um texto que a gente conhece, mas é bom ir repetir, né? Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 11, de 5 a 8. De 5 a 8. Se alguém de vós, é Tiago falando para a igreja, tá? Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Aí a oração. Que a todos dá liberalmente, está firmemente embasado. Você está pedindo o que Deus quer para você, né? Com simplicidade e sem recriminação. E ser-lhe-á dada, ponto final, vai ser dada. Mas tem uma condiçãozinha na sequência. Condição importante. Peça com fé, sem nenhuma vacilação. Porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar levantada pelo vento e agitada de um lado para outro. Não pense, portanto, tal homem, que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Então, veja só, nós vimos um ensinamento importante aí, né? É para orar, é para pedir a sabedoria e é para crer que recebeu, porque é a vontade de Deus, temos a base de fé para isso. Então você tem que crer, e ao crer, você vai começar a exercitar-se nela, buscar entendimento, buscar... Quanto mais você vai conhecendo a palavra, mais fácil esse mecanismo da sabedoria, do entendimento, que vai dar a revelação, se manifestar. Porque você está fazendo
a sua busca com o respaldo de que eu pedi e Deus me concede. Então, eu tenho entendimento para compreender. Vai ser um crescimento, vai ser um passo após o outro, vai. Mas a perseverança te leva ao sucesso. E a perseverança é a prova da fé. Vamos lá. Revelações, né? Então, pediu a sabedoria, você vai ter o entendimento e vai começar a ter as revelações. Veja como Paulo orou aos Efésios, né? Na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, ele orou no capítulo 1, do versículo 17 a 20. Ele estava orando pela igreja, né? E estava estimulando e mostrando a importância das revelações, né? Então ele começa assim: rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma oração para edificação, o Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria. É o Espírito Santo e a sabedoria também que vai atrelada, né? Que ele nos revele o conhecimento dele. Então, tudo isso que nós estamos vendo é um caminho para crescer no conhecimento de Deus. E que ele ilumine os olhos do vosso coração para que compreendais a esperança, a que esperança fostes chamados. Quão rica e gloriosa é a herança reservada aos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, que abraçamos a fé, o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo. Então, não tem impedimentos para você crescer nesse conhecimento de Deus, porque existe um poder colocado em teu favor, que é esse poder extraordinário, né? Que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, né? Esse mesmo poder para fazer a vida se manifestar em nós, a vida agora espiritual, verdadeira, essa vida que deve se estender para a eternidade, mas começa aqui, ela vai começar a se processar dentro de nós, né? E colocou Jesus à direita de Deus no céu, nos coloca junto dele como filhos, né? Acima de todo principado, potestade, virtude ou dominação, de todo nome que se possa ver nesse mundo como no vindouro, né? Então, essa condição de ter essa revelação, espírito de sabedoria e de revelação, é algo que você pode colocar na oração e buscar. É uma busca. Estamos buscando o reino, valores do reino, né? E continuando então, vem agora... Não, ainda tinha mais, né? Os dons do Espírito. Precisamos pedir os dons do Espírito. Aí que está. Oração de edificação ainda. 1 Coríntios 12, de 1 a 11, né? Dons do Espírito Santo. Vamos ver. Tudo isso são os recursos do reino, tá? É isso que você pode estar pedindo enquanto você está nessa, né? Apesar de estar na oração de edificação, mas está naquela primeira frase: venha a nós o vosso reino. Pedir os dons venha a nós o vosso reino, né? Então vamos começar lá. Então, Paulo é um ensinamento, né? A importância dos dons, para que eles servem e que nós devemos buscá-los. Vai terminar assim, né? A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vos deixáveis levar, conforme vossas tendências, aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro: ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito. Então aí, ó, ninguém falando sobre a ação do Espírito, dessa presença da sabedoria dentro dele, vai blasfemar. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, essa já é mais importante para nós, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Isso vem enfatizar o que a gente diz: sem o Espírito Santo, Jesus não é Senhor da nossa vida. É por isso que a primeira coisa a pedir é o Espírito Santo. E aí ele vai falar sobre os dons, começa a expor os dons do Espírito. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Então, olha aqui, quem que dá os Espíritos? O Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Há diversidade, há vários dons, mas é um só Espírito. E aí ele vai dizer mais o seguinte: os ministérios são diversos. Então ele tratou aqui de dons e agora de ministérios. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor.
Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, esses três versículos estão tratando de coisas diferentes. Primeiro, ele falou, ó, os dons do Espírito, os dons oferecidos por Deus são atributo do Espírito Santo. A diversidade dos dons, mas é um Espírito que proporciona esses dons. É um só Espírito. Os ministérios são outro tipo de situação daquele que está crescendo em Cristo, mas os ministérios também são diversos. Mas quem que distribui os ministérios é o Senhor, é Jesus que está distribuindo os ministérios. E há diversas operações, o mover da igreja, de tudo o que acontece, essas operações, quem que permite ou quem que responde a esses apelos é o próprio Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, né? Então, assim, ligado ao Pai estão as operações, ligado aos ministérios está o Senhor Jesus Cristo, e ligado aos dons, o Espírito Santo, né? E aí ele começa a explicar essa parte dos dons, que é o nosso assunto. A cada um é dada uma manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito, então quem está dando lá? O Espírito, que trata da diversidade dos dons. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, é um dom. A outro, uma palavra de ciência, é um dom. Por esse mesmo Espírito. A outro, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, essa fé aqui não é a fé da conversão, é a fé diante de uma situação. Se manifesta um mover do Espírito dentro daquele que crê, para determinar uma ação, uma atitude, essa certeza que vem como não dele mesmo, mas vem por uma manifestação do Espírito, é uma manifestação do dom da fé, pelo mesmo Espírito. A outra, a graça de curar. O dom não é uma coisa que a pessoa exerce por ela mesma. Aquele que tem a graça de curar doenças, ele exerce isso pelo mesmo Espírito. É o Espírito que se manifesta, né? Então, a pessoa que tem o dom de cura vai realizar curas, vai libertar de doenças, né? Mas isso não é uma coisa que ela faz por iniciativa dela. Ela não escolhe, não, vou curar esse, não vou curar. É o Espírito Santo que aponta e se move e realiza, né? A outro, a graça de curar doenças, né? Pelo mesmo jeito. A outro, o dom de milagres, que é vencer todos os parâmetros naturais das coisas, né? É superar isso de uma maneira sobrenatural, mas é algo que se manifesta pelo Espírito. A outro, a profecia, que é expressar aquilo que Deus está dizendo no Espírito. E a outro, o discernimento de espírito, distinguir os espíritos que estão influenciando um ambiente, um local, uma pessoa, né? A outra, a variedade de línguas, são essas línguas estranhas, que são dons do Espírito Santo. E, por fim, o dom de interpretação de língua. Mas é um mesmo Espírito, é o Espírito Santo, no cristão, que distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz, tá? Então, não é, os dons do Espírito são esses recursos, eles devem operar na igreja por meio dos cristãos. Precisa buscá-los, né? Mas nós vamos ver que na sequência, lá no versículo 12, né, que é na sequência aqui aliás, no finzinho desse texto, no capítulo 12, no versículo 31, e seguindo, no 13, de 1 a 13, ele vai falar de um caminho mais excelente que nós vamos ver, que é o caminho do mandamento de Jesus Cristo. Então ele vai continuar aí mesmo, na próxima, olha lá, no 31. Aqui é o respaldo para nós que devemos orar e pedir esses dons. Aspirais os dons superiores, né? Tem dons aí mais simples e mais superiores. Mais superiores, por exemplo, dom de profecia, dons de milagres, por exemplo, de evangelizadores, né? Que são os sinais, né? E tudo isso, quando a gente busca com uma unção grande, quando a igreja é forte,
começa a se manifestar esses dons. Mas agora ele acrescenta, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Então, superior a todos os dons do Espírito, tem um caminho superior. E é esse que ele passa a expor aí. Ele vai falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos. A língua dos anjos é aquela dom de línguas estranhas, né? de variedade de línguas. Né? Ainda que eu falasse isso, se não tiver, eu vou falar amor no lugar de qualidade, né? Para ficar bem claro, se não tiver amor, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Eu sou como algo que chama atenção, é como um barulho, mas é que se dissipa e não deixa nada, se não tiver o amor. Mesmo que eu tivesse, continuando, né? Mesmo que eu tivesse o dom de profecia, que é um dom superior, e conhecesse todos os mistérios e tivesse a ciência, né? A revelação, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, uma fé grande, se essa fé, se essa ciência, se todas essas manifestações do Espírito não me levar a ter a caridade, não sou nada. Então, estamos falando do propósito final, que é o amor. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, que eu me oferecesse em sacrifício por uma causa, né? E ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver o amor, de nada valeria. É algo que passa e fica por isso. O amor é paciente, e aí vem as características dos frutos, né? O amor é bondoso, não tem inveja, não é orgulhoso, não é arrogante, não é escandaloso, não busca os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo se espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará, que é o amor. O amor, quando se manifestar em nós, esse vai passar dessa vida para a próxima, né? Jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom de língua cessará lá na frente, quando vier o que é perfeito. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia ainda é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Por quê? Porque é como um crescimento do ser humano. Quando é criança, fala como criança, pensa como criança, raciocina como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Está falando daquele que é o Deus, a Trindade, né? Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como sou conhecido. Por ora subsistem a fé, começa na fé, a esperança, que deve estar viva em todo dia, o firme fundamento da esperança é a fé, né? Então vem a fé e vem a esperança, e a caridade. As três, que é a caridade que é o amor. As três, porém a maior delas é o amor. Então, esse é a grande estímulo a que nós comecemos esse processo de edificação. Tudo isso que nós estamos vendo, querer essas coisas é estar disposto a buscar a conquista do reino. Venha a nós o vosso reino. Vamos ver agora a 2b. A oração 2b está na busca do reino, venha a nós o vosso reino, mas agora, de uma maneira diferente. Todos aqueles recursos que nós vimos na busca do reino, tornar-se parte do reino dos céus, tornar-se parte do reino, né? Então, seja feita a vossa vontade, eu até gosto de falar aqui na terra, aqui enquanto estamos aqui, assim como ela é feita no céu, né? Por quê? Porque lá a vontade de Deus é plena, ao redor dele, de sua luz, ela se cumpre completamente. Agora, ele está pedindo que ela aconteça aqui, entre nós, né? Então, a edificação do cristão pode ser entendida como uma transformação da alma. A alma é a nossa natureza, vou repetir várias vezes isso, vocês já ouviram muitas vezes. É o modo de ser, é as nossas convicções,
os nossos valores estão aí na alma, aquilo que a gente dá importância, a nossa cultura está aí na alma, a nossa inteligência está aí, né? Mas tudo isso, embora possa ter vindo de uma família muito nobre, muito perfeita, ela não é perfeita e deve ser conformada à vontade de Deus. É isso que nós declaramos quando assinamos o documento. Jesus é o Senhor, portanto, Jesus é o dono da minha vontade, e a vontade é a expressão da nossa alma, né? A nossa vontade. Só que agora nós vamos colocá-la debaixo da vontade de Deus. Isto abrange todos os aspectos da nossa vida. É importante saber que nós vamos ver que tem um modo que agrada a Deus, que é segundo a sua vontade, para cada coisa que a gente faz. Para cada coisa, não importa, né? E por isso que essa vida começa onde você estiver. Você não precisa sair de um lugar para ir para outro para dizer que está convertido. Lá onde você está, vai começar um modo de vida diferente. Eventualmente, com certeza, você vai ser levado para outras situações de vida. Mas é um processo. Começa ali onde você está, né? E todos os aspectos da tua vida ali naquele lugar vai começar a ser modificado. Você vai começar a deixar tudo e seguir Jesus. Então está escrito aí na frente: se queres ser perfeito, e esse é o processo, deixa tudo e segue-me. E onde acontece isso? Eu vou deixar tudo e ir morar lá no Mato Grosso, eu vou morar lá na África, eu vou lá na Europa? Não. É seguir Jesus aí no lugar que você está. O modo de ser dele é essa nossa edificação. Começa aí, né? Quanto que já deu de nosso tempo? Então, tem um tempinho aí para a gente falar que essa oração de edificação, ela vai ter dois aspectos importantes de novo, né? Ela estava dividida entre venha a nós o vosso reino e depois seja feita a vossa vontade, né? Venha a nós o vosso reino buscando aqueles valores todos do reino. Seja feita a vossa vontade, eu incorporando aqueles valores, né? E para fazer essa incorporação, para mudar o meu modo de ser em alguma coisa, eu preciso ter certeza se aquilo que eu estou pensando em mudar é realmente a vontade de Deus. E, portanto, vai ter uma oração específica quando nós não conhecemos a vontade de Deus. Né? Então, aí é um tipo de oração para edificação em que surgiu um problema. Você quer fazer a vontade de Deus, você está por isso, tem certeza que se você estiver fazendo a vontade de Deus vai ter resposta, mas para aquela circunstância da sua vida, você não tem certeza. Se é o momento, às vezes, se é na condição que precisava, que você precisa estar. Se houver essa incerteza, existe uma oração especial para esse tipo. Nós já vamos voltar aí para dar o exemplo, né? O segundo tipo de oração é quando você conhece pelas Escrituras e pelo Espírito Santo, usando tudo aquilo que você sabe daqueles passos de Pedro, né? Você buscou a virtude, teve a revelação, conheceu o equilíbrio, a moderação e a prudência em cima dessa revelação, e aí vai incorporar, você tem certeza, é a vontade de Deus, aí é uma oração diferente daquela outra. Naquela é uma oração de entrega ou de busca do conhecimento da vontade de Deus. A de baixo não, é uma oração que você conhece e ela é imperativa. Às vezes ela é uma oração de ordem. Se for algo que está obstruindo a vontade de Deus em você, ele deve ser expulso. Ele deve ser aniquilado, como na Israel fazia. Tira o mal do meio de você. Ia lá e eliminava, né? Então, essa oração imperativa é quando a gente tem certeza de que a vontade de Deus está lá e que tem alguma coisa impedindo isso. Então, essa aí é um tipo de oração, é a mais usada, é a mais frequente. Essa outra é menos frequente, são casos bem específicos, né? Se não conhecemos a vontade de Deus, é uma oração de entrega, em primeiro caso, né? Por quê? Você vai até manifestar a sua vontade para Deus, ó, eu gostaria de fazer isso, né? Mas, Senhor,
Não faça a minha vontade e sim a sua. Vocês já estão percebendo onde aconteceu uma oração desse tipo, num nível extraordinário, importantíssimo para a vida da humanidade, né? Foi quando Jesus foi orar no Getsemane, né? Ele chegou lá, ele sabia que tinha que passar por aquele processo, ele tinha consciência de que era necessário e que toda a história da criação e da humanidade estava respaldada na atitude dele, mas ele queria ter certeza absoluta, porque um desvio, um descuido, qualquer coisa, ele era ali, estava limitado à condição humana, né? Qualquer desvio ali poderia frustrar todo o processo. Então ele começou a orar: Pai, ó, se ainda não é hora, eu estou acrescentando isso, né? Não é para considerar, mas é como se fosse assim, na minha cabeça é assim: se ainda não é o momento, afasta de mim esse cálice. Por que eu digo isso? Porque ele já tinha 3 vezes anunciado esse momento. Só ele não tinha, eventualmente, a certeza do exato momento, né? Então, afasta de mim esse cálice. Porém, não se faça a minha vontade, e sim a vossa. E ele fez isso 3 vezes. Aí tem um ensinamento importante sobre a oração de entrega, né? Ele estava se entregando. Não faz a minha vontade, faz a vossa. Mas ele fez isso 3 vezes, né? Diante dos discípulos. Eles estavam sempre lá, meio distraídos, dormindo, cansados, né? E Jesus insistindo: vigiai e orai, né? Porque o espírito está pronto para esse passo, mas a carne é fraca, eu preciso ter certeza, né? Então ele estava ali orando e para tomar essa decisão. Essa disposição de se submeter à vontade de Deus, ela deve estar presente na oração de entrega. E buscar conhecer a vontade de Deus é totalmente diferente de abandonar-se a ela simplesmente. Então isso é uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, que é o seguinte: às vezes, quando a gente tem esse tipo de dúvida, às vezes a gente confunde essa oração com uma oração desse tipo, essa que eu vou fazer agora para você. Senhor, eu gostaria de fazer isso aqui, mas se não for a vossa vontade, impeça que eu faça isso. Então, eu vou ficar olhando. Se tudo der certo, é porque é a vossa vontade. Se tudo der errado, é porque não é. Pessoal, essa oração não é a oração de entrega. Ela tem a aparência de ser uma oração de entrega. Ela tem todo... ela é uma oração fácil de fazer, porque você fica numa boa situação. Ó Senhor, se der certo é porque é a tua vontade, se não der, não é. E essa oração, eu digo para você, ela é um perigo. É um perigo porque você está indo pelo caminho das circunstâncias. Você está dando corda às circunstâncias. Você não procurou saber exatamente a vontade de Deus. Você se abandonou às circunstâncias. E a Bíblia deixa claro, os dias são maus, né? Não é certeza de que se der certo é a vontade de Deus, e nem que se não der, não era a vontade de Deus que você tomasse aquela decisão. Então, buscar conhecer a vontade de Deus, sim, essa é importante. Se a gente tem a dúvida, precisa buscar. Jesus fez isso, né? Mas ele saiu dali depois da 3ª vez, teve a perseverança, teve a insistência, saiu dali certo. É a vontade de Deus e, portanto, vamos aqui porque agora chegou a hora. Aquilo para o qual eu estava, o Espírito está preparado, vai se cumprir e eu vou fazer, né? Tinha certeza, mesmo não sendo a vontade, eventualmente naquele momento, a vontade humana ali, né? Então, essa condição tem que valer de exemplo para nós. Essa oração também não é uma oração para o dia a dia. Eu preciso saber a vontade de Deus a cada momento. Se hoje eu vou para a escola de ônibus ou vou caminhando. Se eu vou pegar vou almoçar aqui ou vou almoçar ali. Não tem oração para essas coisas, né? O dia a dia seu, o cotidiano, deve ser regido pelo que você já conhece no modo como Deus quer as suas atitudes. São todos os ensinamentos que a gente vai retirando das cartas às igrejas, né? Isso deve ser o nosso modo de agir. Lá em 2 Coríntios, versículos 6, de 14 a 18, vai falar alguma coisa sobre isso. Existem situações
em que nós vamos sim ter que sair do lugar onde a gente está. E uma delas é essa que Paulo escreveu aí, ó. Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos templos de Deus, do Deus vivo, como o próprio Deus disse: eu habitarei e andarei entre eles. Ele habita em você, em mim, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos. Quando? Quando que eu devo fazer isso? Quando eu tiver consciência, e eu tenho que ter certeza que é a vontade de Deus, que eu estou entrando num caminho em que eu estou me prendendo a um jugo. O jugo é aquele que se põe num carro de boi, por exemplo, sob o pescoço dos dois bois, né, para que eles façam o trabalho juntos. E ele fica preso no jugo. Se a gente está entrando num jugo que nos prende a um infiel, é hora de você sair fora. Isso, separe-se. Não se submeta a esse jugo. Então, é uma ocasião que requer a oração. Realmente é a vontade de Deus que eu faça isso? Eu vou entrar aqui numa questão que eu estou com umas dúvidas. Eu vou ter um compromisso assumido que depois eu vou ter que respeitar, mas é um jugo adequado? Então, aí está a oração de entrega verdadeira, que antes de tudo é conhecer a vontade de Deus, e mesmo que aquela proposta seja uma proposta tentadora, eventualmente dizer não, se você percebe a hora que vai para a oração de essa que nós estamos tratando agora, a oração para conhecer a vontade de Deus, e descobre que tem razões para não trilhar aquele caminho, tá? Então, não sei se ficou bem claro, acho que deu para a gente ter uma visão, né? Que é uma coisa seguinte: nas coisas que já são do nosso dia a dia, que são óbvias, você vai seguir a sua própria decisão. Você tem capacidade de discernimento para isso. Quando entra num nível mais delicado, você pode fazer, então, a oração para conhecer a vontade de Deus. A outra oração, quando nós conhecemos a vontade de Deus, é uma oração imperativa, como a gente já falou, é uma oração da fé. Você conhece a vontade de Deus, e aí vai ter o recurso de orar, não no teu nome, porque é segundo a vontade de Deus, e, portanto, a oração no nome de Jesus é uma oração de poder e oração de fé. E vai ficar, então, para a próxima semana. Bom, tratamos desses assuntos e vamos nos colocar, então, na nossa oração final, diante do Altíssimo. E agora sim, pedir ao Senhor que nos ajude nesses primeiros passos, Senhor. Nos ajude a conhecer esse caminho de entrega e de vida nova, de transformação. Essa oração de edificação, Senhor, possa penetrar em nós todos esses conceitos que a Tua Palavra manda pelas mãos do vosso Santo Espírito, e que Ele abra o nosso entendimento, Senhor, e a nossa mente, para que possamos fazer escolhas que vos agradem, para que possamos reconhecer o que é a vossa vontade a cada dia, para que possamos tomar decisões, mesmo na direção da vossa vontade, de forma a agradá-lo a Deus. Porque em vós está a vida plena, a plenitude da vida, o sentido da nossa existência, vós que sois o nosso Criador, a quem damos todo o nosso louvor e adoração. Amém.